Bruno Flores, o primeiro assunto é Alejandro. Tudo bem, Jeremias? Um abraço para todo mundo que nos acompanha aí nesse feriado. O Alejandro foi apresentado oficialmente pelo Inter na tarde dessa segunda-feira e a primeira informação que eu quero dar aqui já em relação a isso é que ele vai viajar para o Rio de Janeiro. Olha aí. Começamos com informação. Pode ser? Falei. Pode ser? Pode ser? Boa informação. Ele aí. viaja para o Rio de Janeiro na delegação que vai enfrentar o Flamengo. Não tem uma informação da minutagem, como é que vai ser para ele jogar e tudo mais. Isso aí é uma definição do técnico Paulo Pesolano, né? Mas ele viaja, ele estará com o elenco nesta partida. Será pelo menos uma opção no banco de reservas. Mas chamou a atenção, Jeremias, que uma das declarações, entre as várias que deu o Alejandro na sua entrevista coletiva, ele foi sincerão. Já foi sincerão assim, Jeremias? Já passou assim de falar o que tem que ser dito? Já. Falar as verdades? É. Doa quem doer? Sim. E o Alejandro foi mais ou menos por aí. Perguntaram pra ele, olha Alejandro, o que aconteceu que em 2024 tu vai muito bem, né? 2025 não é o teu ano, mas antes da temporada 24 também não foram temporadas de muito destaque. Quem acompanhou os setoristas aqui na sexta-feira viu. A gente trouxe a informação da cláusula de 15 gols marcados pelo Alejandro, né, que é uma das duas cláusulas que, se ele atingir, pode garantir a permanência dele no Inter nesse ano, se ele fizer 15 gols. Ele só fez 15 gols em uma temporada, que foi aquele ano mágico para ele de 2024 no Vitória. E aí perguntaram para ele, por que o torcedor tem que confiar, né, que tu, que não fez 15 gols antes de 2024, e em 2025 no CSKA também não teve esses números todos, que tu é aquele cara de 2024. E a resposta dele foi a seguinte, Jeremias. Sabe que em determinado momento virou uma chavinha na minha cabeça. Eu era jogador, depois eu virei atleta. Aí ele tá se referindo ao que exatamente? A fora de campo. Fora de campo. E aí nessa frase ele diz, olha, eu comecei a fazer outros trabalhos fora do clube, fazer outras coisas. E aí o Alexandre Ernest, mais pra frente na entrevista coletiva, perguntou pra ele, tá, mas o que aconteceu? Quando é que virou essa chave? O que é isso? E aí ele diz, olha, no Bragantino eu tava numa zona de conforto, ele ficou até 2023 no Bragantino, né? Ele é lançado pelo Galo, vai pro Bragantino, não estoura lá e vai em 2024 pro Vitória. E aí ele diz, olha, eu estava numa zona de conforto no Bragantino e eu virei a chave pensando, olha, eu preciso fazer uma coisa diferente na minha carreira, preciso fazer outra coisa da minha vida. E aí, quando ele vai para o Vitória, ele vai muito bem em 2024. E a explicativa dele, a explicação dele em relação a isso é justamente que ele pôde, em 2024, fazer essa mudança de chave, né? Essa mudança de carreira. Sim. E eu fui buscar alguns detalhes sobre isso. É porque essa história de ele ter problemas físicos a gente trouxe alguns dias atrás aqui, né? Exatamente. A gente dividiu, eu me lembro muito bem do relato que eu ouvi de uma pessoa que trabalhou com o Alejandro, dizendo, olha, se ele tiver focado no peso dele, ele é um menino bom, ele não tem problemas disciplinares, né? E o que o Bruno está dizendo aí, basicamente, é que ele estava acomodado no Bragantino, né? E aí quando vem o Vitória e demonstra o interesse nele, ele fica pilhado de novo. E ele vai e faz uma temporada onde ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, é isso? Exatamente, é exatamente isso. No Vitória ele renovou ânimo e aí ele acabou tendo esse ano que, repito, né, ele mesmo classifica que foi um grande ano, foi um ano mágico para ele. E aí, Jeremias, eu já tendo, né, essa informação, esse teu relato que foi passado aqui nos setoristas nos últimos dias, sobre a questão física do Alejandro, eu procurei uma pessoa para ver se, né, na dupla checagem, se era isso que me diziam. E aí eu perguntei, olha, o que aconteceu com o Alejandro, né? Por que ele deu essa frase sobre a questão física, sobre virar a chave, ser jogador e não ser atleta, e depois ter virado isso? E a pessoa me disse o seguinte, olha, fisiologicamente e biologicamente, tá? Predisposição do corpo, ele tem mais facilidade de ganhar peso. É questão de metabolismo, né, Jeremias? Tem quem ganhe peso com mais facilidade, tem quem demore mais para ganhar peso. Tudo é uma questão relativa. Desculpa, Bruno. Essa questão ela é relevante. E eu vi alguns torcedores do Inter irritados com o Maurício Saraiva, né? O Maurício Saraiva falou na Rádio Gaúcha sobre isso.
né? E alguns torcedores do Inter ficaram irritados porque tem uma manchete do GE que fala em peso, mas do peso numa outra conotação, que é no sentido figurado. E algumas pessoas disseram, pô, não tem nenhuma informação sobre isso, estão perseguindo o Alejandro. Não, nos bastidores é esse o relato que o Bruno está trazendo. Né? De que ele não é um cara indisciplinado, que ele não é aquele cara que vai passar a madrugada toda na rua, ele não é esse tipo de cara. Ele é um cara que em algum momento da carreira se acomodou, né? E quando ele foi instigado, quando ele foi provocado, ele deu uma boa resposta no Vitória. Exatamente. E aí o que aconteceu no Bragantino, tá? E esse é o ponto importante nesse quebra-cabeça da carreira do Alejandro em relação a isso. No Bragantino, juntou a predisposição dele a ganhar peso, isso é uma condição natural, né? Vou repetir, tem gente que tem facilidade para ganhar peso, tem gente que tem facilidade para perder, para ganhar massa, para perder massa. E aí o Alejandro, no Bragantino, já tendo essa condição de biotipo dele mesmo, ele não era titular e ele estava ganhando poucas oportunidades. Então ele não tinha nenhum vislumbre assim de virar a carreira dele dentro do Bragantino. E aí o que me disseram foi, aí ele se largou. Aí ele relaxou, aí ele, né, não fez com atenção tudo que deveria para ficar na forma física ideal, para ter um outro tipo de rendimento físico. Além de, né, não ser um cara, naquele momento, muito dedicado no extracampo, na questão física, tá? Não é problema de noite, não é isso. É de sair do clube e fazer outro trabalho, ter um profissional particular. Sim. E aí, quando ele é chamado pelo Vitória, ele consegue virar isso na cabeça dele. Ele muda essa chave, como ele mesmo usou a expressão, e começa. Ele contrata um profissional que é bastante elogiado, inclusive. Um profissional. A gente falou aqui, né? Ele ficou no Brasil quando o Alejandro voltou para Abu Dhabi, ou foi para Abu Dhabi para a pré-temporada, e o Alejandro disse, nem vem para cá, que eu tô tentando voltar para o Brasil. Esse cara que trabalha com o Alejandro é bastante elogiado, e o que uma pessoa me disse foi, ele com certeza cuidou essa questão do peso, porque se ele não tivesse cuidado, ele não teria feito o que ele fez no Vitória. Sim. E aí eu perguntei para uma outra pessoa que trabalhou com ele, e o relato é basicamente esse, ele tem essa predisposição natural de ganhar peso, mas no Bragantino ele não fez nenhuma força para não ganhar, entendeu? É mais ou menos isso. E agora perdeu a motivação ali. E agora a leitura de que ele estava muito pilhado de vir para o Inter, porque o Inter demonstrou muito interesse nele, assim como o Vitória tinha demonstrado, né? Então isso pode servir de gatilho para que ele tenha um bom desempenho físico mais uma vez. Para finalizar sobre Alejandro, o que ele disse quando perguntado de por que não deu certo na Rússia? Que passou por uma questão de adaptação à Rússia. Não é que ele tenha se largado de novo, tá? Ele garantiu na entrevista coletiva que agora ele mantém isso como uma rotina. Ele virou de vez um atleta. Só que no CSKA ele passou por dificuldade com a adaptação à Rússia e ele falou em questões familiares, que eu não sei exatamente o que foram as questões, mas ele disse que foram questões familiares, enfim, é o que está dizendo o jogador em relação a isso. E vamos lembrar, Jeremias, que a gente falou aqui nos Setoristas, a gente tinha informações sobre o Alejandro ter uma dificuldade no primeiro semestre para adaptação, e tanto que a gente falou que no segundo semestre ele ganhou mais oportunidades, mas não engrenou lá. O fato é que agora ele está de volta e ele celebra muito essa volta ao Brasil, porque ele passou trabalho na Rússia para se adaptar ao futebol russo. E ele falou também, Jeremias, que um dos caras que falou para ele do Inter, e muito bem, foi o Moisés. Ah, sim. Que deu entrevista, inclusive, para o canal do Ernest, né, para o Intervenção TV, falou sobre... ele deu vários elogios ao Alejandro, falou sobre as características. E o Juninho, zagueiro do Inter, é um dos jogadores do elenco que fez boas referências ao Inter e ajudou nessa construção toda.